Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de retrospectiva literária. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os livros mais emocionantes do ano de 2023. Com certeza esse foi um ano recheado de livros muito emocionantes, bastante dramáticos, e hoje eu trouxe uma seleção de livros aqui que, na minha opinião, foram os que mais me impactaram no quesito emoção, no quesito de deixar você com o coração apertado e também, claro, nos temas trabalhados. Então, se você gosta de se emocionar, gosta de chorar em leitura, com certeza você vai gostar muito dos livros que eu vou indicar para vocês hoje. E se estamos falando de livros mais sensíveis, é claro que teremos temas mais delicados a serem trabalhados, por isso, fique atento à lista de gatilhos, porque a maioria dos livros que eu vou citar aqui, se não todos, vai trabalhar temas mais sensíveis. Então, é sempre importante vocês darem uma olhadinha, pesquisarem antes, né, quais são os temas que serão abordados, para que vocês possam ter uma experiência bem legal. E se você curtiu muito a nossa retrospectiva literária, adora esse tema aqui no canal, já vai deixando aí o seu like, se inscreve neste canal também, seja um inscrito, assim você ajuda bastante o conteúdo a ser entregue para mais pessoas, outras pessoas podem conhecer o canal também. E bora então falar sobre os livros mais emocionantes do ano para mim. Bora começar então com um dos livros que eu mais queria ler, um dos livros mais comentados dessa autora, que é Darling Venom, da Parker Huntington. Eu já tinha lido o livro dela antes, que é Devil's Lies, que é um dos meus livros favoritos de Enemies to Lovers. Eu amo esse livro, inclusive ele vai ser lançado aqui pela Alboca Editora, estamos ansiosas aguardando esse lançamento. Mas Darling Venom é o livro mais conhecido dela atualmente, então tava realmente com muitas expectativas para ler sobre o livro, porque até então a sinopse não revela muita coisa, você não sabe muito bem quais são os temas que a autora vai trabalhar. Mas só pelo título, pela capa, você imagina que vai ser uma história bastante impactante, e é justamente isso que a gente vai encontrar aqui. O livro ele aborda a história de dois jovens, que é o Killan e a Charlotte. Eles se conhecem na escola, mas eles não têm contato, eles não são amigos, até que um fato curioso entre eles acaba os aproximando. Isso porque ambos têm o desejo constante de morrer. Então o livro vai abordar a ideação suicida, né, desses dois personagens, a vontade constante que eles têm de acabar com tudo, e eles vão se conectar justamente por causa disso, porque a Charlotte vai para o prédio em que o Killan está pensando em se jogar para fazer a mesma coisa. Só que quando eles se encontram ali naquela situação, eles têm essa conexão, então a vida de ambos acaba mudando completamente por causa desse encontro, e a partir dali eles se tornam amigos e fazem um acordo de que a cada ano, no mesmo dia que eles se encontraram pela primeira vez, que foi o dia 12 de fevereiro, o dia do Valentine's Day, eles vão se encontrar para checar um ao outro, para ver se eles ainda estão com esses pensamentos suicidas, se eles estão bem, se eles estão, né, saindo desse torpor, e é a partir disso então que a história vai se desenrolar. Eu não quero dar spoiler para vocês, então não vou falar mais sobre esse livro, mas o tema principal é o suicídio, e a autora ela fala de uma forma muito sensível sobre isso, porque é um tema bem delicado, muito pesado, que pode sim, com certeza, despertar gatilhos. Por isso que eu achei que a história foi extremamente emocionante. Ele tem ali alguns probleminhas, porque eu acho que é um livro muito grande, então poderia ter enxugado algumas coisas, o livro poderia ter sido menor, mas eu acho que a autora ela quis tanto trabalhar o tema que ela acabou se excedendo, obviamente, justamente por causa da delicadeza que ele necessita. E não somente pelo tema em si, mas a história de amor dos personagens também é muito trágica. Desde o primeiro momento você sabe que a autora vai moer o drama até o fim. Então Darling Venom é um livro mais dramático, mais denso, e por isso ele entrega muita emoção. Eu li o livro em apenas 2 dias, de tão conectada com a trama que eu tava, sabe? Eu não queria parar de ler. E eu li o livro inteiro com a respiração presa, como se eu estivesse debaixo d'água e não pudesse respirar até finalizar a leitura, porque o coração fica em suspenso. Você quer saber quais são os próximos caminhos que a autora vai trilhar? Será que esse casal vai ter o seu final feliz depois de tantos desencontros, depois de tanta coisa acontecendo? Por isso essa leitura foi extremamente intensa, super interessante, em alguns momentos prazerosas, outros momentos mais densa, mais pesada, mas não posso negar que me emocionei muito com a escrita da Parker Huntington nesse livro. Não indico esse livro para todo mundo justamente por causa do tema, então se você for ler, se você se interessar, sempre pesquise os gatilhos antes, leia a sinopse para ver quais são os temas que a autora vai abordar, para ver se você tem interesse de embarcar nessa leitura. Mas se você tiver coragem, saiba que vai ser um dos livros mais incríveis que vocês vão ler na vida de vocês. A minha próxima indicação de livro emocionante é considerado um dark romance, mas eu tenho algumas ressalvas sobre isso, que é Enquanto Seu Coração Bater. Esse livro é vendido como dark romance, mas sendo bem sincera,
série, eu não vejo ele como um dark, tá, gente? Eu diria que ele é um romance dramático com gatilhos, porque eu não acho que ele seja tão pesado pra ser um dark romance, apesar do tema, né, que a autora vai trabalhar aqui. E sobre o que é a história? O livro ele vai focar em um casal de personagens, que é a Cora e o Dean. O Dean é cunhado da Cora e ele está noivo da irmã dela. E a história começa a partir da festa de noivado deles. A Cora acaba bebendo demais e ela acaba perdendo a sua carteira no hotel, né, onde está sediando esse evento. E ela acaba sem ter opção de como ir para casa, porque ela não tem dinheiro pro táxi. Sabendo que a sua irmã bebeu muito e que poderia não ajudá-la por esse fato, ela acaba ligando para o Dean para que ele possa dar carona a ela. Então, ele atende e vai até o hotel buscar a Cora e levá-la para casa. Porém, no meio desse trajeto, eles acabam sofrendo um acidente e nesse acidente eles acabam sendo sequestrados por um homem, por um psicopata, que leva eles para uma casa no meio do nada e os prende no porão. Então, eles são acorrentados e eles ficam ali durante 3 semanas. Só que são 3 semanas que vão mudar completamente a vida desses personagens, porque eles vão ser coagidos a fazer coisas que eles não gostariam de fazer. No caso, esse homem, esse psicopata, ele comete abusos contra a Cora e, além disso, ele obriga o Dean a ter relações sexuais com ela. Com 3 semanas, então, que eles estão ali, eles acabam conseguindo fugir daquele local, mas os traumas são impossíveis de deixar para trás. Querendo ou não, eles não são mais as mesmas pessoas que eles eram 3 semanas atrás. E as ramificações do que eles sentiram lá dentro, do que eles passaram e principalmente dos sentimentos que desenvolveram um pelo outro, vai ser aí o combustível para a autora desenvolver o resto dessa trama. Só pela abordagem da história, né, sobre o que a autora vai trabalhar aqui, você entende que é um tema realmente muito sensível e repleto de emoção. Porque não somente estamos falando de um casal que foi sequestrado e que sofreu horrores na mão desse sequestrador, mas também estamos falando de um romance entre uma mulher e o noivo da sua irmã. Então as coisas são muito mais embaixo do que a gente espera. A dualidade dos sentimentos deles, o que eles passaram ali, o que eles estão sentindo após saírem dali é muito complexa, é muito intensa e a autora ela trabalha de uma maneira tão incrível e tão crua, que é como se vocês estivessem ali ao lado deles, sentindo tudo aquilo que eles estão passando. Você vai sentir raiva, vai sentir compaixão, vai se sentir dividida entre os personagens, porque no final são todos humanos ali, né, cometendo seus erros, cometendo seus acertos, e a forma como a Jennifer trabalha isso na história é simplesmente incrível. Por isso que, na minha opinião, ele não é um dark romance, tá, gente? Pra mim, ele é um romance dramático, porque ele pesa bastante no drama, justamente pelo tema, mas também pelo conflito de emoções que os personagens vão, né, ter que lidar aí com o desenrolar desse romance que vai ser tão caótico, que vai ser tão problemático. Eu gostei muito desse livro, foi um livro que realmente me surpreendeu do início ao fim. Eu esperava outra coisa, mas o trabalho que a autora fez aqui foi genial. A forma como ela desenvolveu tudo, como ela trouxe a história do Dean, da Cora, é incrível. Recomendo muito esse livro para quem procura uma leitura que vai te tirar do chão, que vai te trazer muitas emoções e sentimentos diferentes e conflituosos, porque esse livro aqui com certeza vai impactar vocês também. O próximo livro é um livro que eu particularmente gostei, e eu sei que muita gente talvez não goste tanto assim, mas a gente não pode dizer que não tem emoção na história, que é Depois das Brasas, da Ali Martins. Imagina que você e seu marido estão em um jantar com amigos em comum e de repente uma explosão acontece. Você é salva, mas descobre que não foi o seu marido que te salvou, e sim o marido da sua amiga. Mas antes que ele possa salvar o seu marido e a esposa dele, uma outra explosão acontece e já é tarde demais. Eles acabam morrendo nesse incêndio. E é assim então que vamos conhecer o Wilson e abrir esses 2 personagens que acabaram sobrevivendo a essa explosão que mudou completamente a vida de ambos. O livro vai narrar a vida deles após essa situação, como que eles vão seguir em frente, o que eles vão fazer para poder esquecer esse trauma do passado, para ter um novo vislumbre, né, de felicidade, de amor. Mas o que poderia ser um motivo de tristeza, na verdade, vai ser a faísca para uma grande história de amor se iniciar. Porém, como se espera dos livros da Ali Martins, o passado vai retornar à tona e resta saber se esse casal vai ser forte o suficiente para passar por todas as provações que eles irão viver. Eu já disse para vocês que eu acho esse livro bastante previsível, porque é uma história muito fácil de você prever o que vai acontecer. Então não é um livro que vai te surpreender nesse quesito, porque com certeza ali em boa parte da trama você vai descobrir os plots, você vai imaginar para onde a história
história tá indo. Mas se estamos falando de emoção, a Ari Martins, ela sempre arrasa. Mesmo sendo previsível, mesmo não tendo tantas surpresas assim pelo caminho, você vai se emocionar com a história de Depois das Brasas. E foi o que aconteceu comigo. Até metade da trama eu não tava achando nada demais o livro, sabe? Eu tava achando super, assim, ok, eu acho que eu já li isso aqui em algum lugar, mas nada de novo pra mim, sabe? Só que a escrita da autora é tão gostosa que é impossível você não se cativar pelos personagens, pela história que eles estão passando, porque sim, eles vão comer o pão que o diabo amassou. Eles são aquele tipo de personagem que, nossa, são totalmente desafortunados. Tudo de ruim acontece com eles, e é algo que eu já espero dos livros da Ari, mas nada me preparou pra emoção que eu fui encontrar aqui em Depois das Brasas. Eu só larguei o livro quando eu terminei a história, de tão impactado com a trama que eu tava, e olha que o início eu não tinha curtido tanto, mas mesmo assim me deixou extremamente emocionado. Eu chorei também perto do final, porque o livro realmente me surpreendeu do início ao fim. Mais um livro emocionante que não é surpresa pra vocês, que é A Voz de Asher, da Mia Sheridan. Eu amo esse livro e vocês já sabem disso, né? Ele apareceu aqui no vídeo das melhores leituras de 2023, porque eu amo a Mia Sheridan. Pra mim é uma das melhores autoras de romance dramático, de romances emocionantes, porque a mulher escreve muito bem. Eu já li vários livros dela, todos, quase todos na verdade, eu chorei, porque os livros são muito emocionantes, as histórias impactam você, e é impossível você terminar um livro dela e não pensar na história, e não refletir sobre o que a autora quis trabalhar. E foi isso que eu senti muito com A Voz de Asher, que não era um livro que era meio desconhecido, eu já tinha lido ele antes, há muitos anos atrás, como A Voz do Arqueiro, e cara, a mesma emoção que eu senti anos atrás, eu senti com esse livro. O livro é muito precioso, sabe? O romance é extremamente gostoso, é puro, é fofo você acompanhar a relação da Bri e do Asher, que são os nossos protagonistas. A Bri vai morar em uma nova cidadezinha após um trauma que ela sofreu há alguns meses atrás, e ela tá tentando se reencontrar novamente, e é nessa cidade que ela vai conhecer o Asher, um homem que foi hostilizado por toda a cidade, que tem uma história de vida muito trágica e que não fala. Ele perdeu a sua voz, mas ele é capaz de ouvir, e eles acabam se conectando com a linguagem de sinais, porque ela consegue também falar a linguagem de sinais por causa do pai dela, que também, né, não podia falar. Então eles se conectam dessa forma e uma linda história de amor nasce daí. É aquele livro de romance de cidade pequena, com muito drama, com segredos escondidos. Então o livro é realmente muito dramático, mas de uma forma tão gostosa de você ler, sabe, de você acompanhar. Diferente, por exemplo, de Diário Venom, que é um livro mais denso, mais pesado. Esse daqui não. Ele é gostoso de você ler, você quer continuar, porque mesmo ele tendo temas, né, que são sensíveis, que vão te deixar emocionada, ele é leve, ele é fluido. E a história desses dois é simplesmente incrível. Se você tá procurando um livro com muito romance, com aquele romance assim que faz você acreditar no amor, que faz você chipar muito o casal, esse é o livro certo pra vocês. Não é à toa, né, que entrou aí pro ranking de melhores leituras do ano, porque é um livro realmente incrível e que você merece conhecer também. E os últimos livros, né, desse vídeo aqui que eu trouxe pra conversar com vocês, na verdade são dois livros que são da mesma autora e fazem meio que parte do mesmo universo, que é Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Eu trouxe resenha exclusiva de Parte do Seu Mundo, eu vou deixar linkada aqui em cima nos cards. E assim, gente, que livros incríveis! Eu já tinha muita vontade de ler algo da Abby há muitos anos, eu já tinha comentado com vocês em vários vídeos do canal sobre isso, e pela primeira vez eu li o livro dela, que foi Parte do Seu Mundo, e eu me apaixonei, e em Para Sempre Seu eu continuei me apaixonando, porque ela tem uma delicadeza incrível na hora de escrever. Os livros dela não são somente romance, muito pelo contrário, é uma história que vai te fazer refletir, que vai te trazer ensinamentos, é um livro que aborda temas muito sensíveis, muito delicados, que precisam ser debatidos, e eu amei os dois livros. É claro que Parte do Seu Mundo, que foi o primeiro que eu li dela, eu gosto mais, é o meu favorito até então, mas Para Sempre Seu não fica muito atrás. Em Parte do Seu Mundo, a gente vai conhecer uma médica, que é a Alexis, que tem seu destino cruzado com o do Daniel, um carpinteiro, que é 10 anos mais novo do que ela. Eles têm uma noite casual, mas que logo se transforma em um romance. O problema é que ambos têm vidas completamente diferentes uma da outra. A Alexis é médica, mora em uma cidade grande, ela vem ali de uma família renomada, com bastante dinheiro, e ela acabou de sair de um relacionamento de anos que era muito tóxico pra ela. Então ela tá tentando se descobrir
descobrir novamente, sair das garras desse relacionamento que deixou muitas marcas negativas sobre ela. Enquanto Daniel é 10 anos mais novo, ele mora em uma cidadezinha super pequena, ele tem uma grande diferença de padrão de vida em relação a Alexis, e ele também leva a vida com uma leveza muito grande, diferente da Alexis, né, que tem muita coisa sobre os seus ombros. E o livro vai abordar justamente isso, esses opostos, né, esses dois mundos totalmente diferentes que vão se colidir através desse romance que vai ter vários percalços para acontecer. E é um livro realmente muito delicado, a autora trabalha os temas aqui de uma forma incrível. Ela vai abordar a violência doméstica, o relacionamento abusivo, de todas as suas formas, e ela faz isso com muita leveza, mas também com muita seriedade, né, porque esse é um tema muito sensível que precisa ser realmente trabalhado, que precisa ser mostrado, e que também vai trazer muitos ensinamentos a várias outras mulheres e jovens que passam pela mesma situação, e às vezes não sabem reconhecer sinais, não sabem entender que estão nessa situação. E é por isso que eu gostei muito desse livro, não somente pelo romance, que é incrível da gente acompanhar, mas também pelo tema que a autora retratou aqui, e principalmente a forma como ela fez isso, que foi de uma delicadeza muito impressionante. Já para Sempre Seu, a gente vai conhecer a Brianna, que também é médica, é uma das melhores amigas da Alexis, e ela tá passando por alguns problemas familiares. Seu irmão mais novo está passando por uma doença no momento, ele precisa urgentemente de um transplante de rins, e ela também está passando por um divórcio muito difícil, um divórcio bem complicado, que abalou muito a sua confiança nos homens. E é no hospital que ela vai conhecer o Dr. Jacob, um médico de emergência que começou a trabalhar ali. Ele também está passando pelos seus próprios problemas, inclusive um deles é que o seu irmão vai se casar com a sua ex-namorada, e ele também precisa lidar com suas questões de ansiedade, porque ele sofre com ansiedade severa, e isso faz com que ele tenha muitas peculiaridades que nem todo mundo consegue entender e consegue abraçar. E esses dois personagens vão ter suas histórias cruzadas quando o Jacob inventa que tem uma namorada que está no novo relacionamento para poder mostrar para sua família que ele superou a ex, que ele tá bem com o relacionamento aí do seu irmão com a sua ex-namorada. E a Brianna vai ser justamente essa namorada falsa dele. Ela vai ajudá-lo a passar por esse momento, por essa situação bem difícil e complicada, e é assim que essa história de romance vai se desenrolar. Diferente do primeiro livro, Para Sempre Seu é um pouco mais lento, na verdade é bem lento, é um slow burn, então vocês vão ver muitos desencontros dos personagens que poderiam ter sido resolvidos com apenas uma conversa, poderia, mas que é igualmente emocionante. O livro ele vai abordar muito essa questão de relacionamento, já que ambos os personagens tiveram, né, traumas com relacionamentos antigos, e a autora vai trabalhar isso também de uma forma muito delicada. Ambos os livros são bastante impactantes, trazem temas muito sensíveis e delicados que trazem essa carga mais dramática, né, essa carga emocional muito grande para a história, mas é justamente isso que deixa a leitura mais saborosa, porque a gente sabe que não estamos lendo apenas um romance para passar o dia, mas um romance que realmente gera marcas e que deixa a gente impactado com os ensinamentos que ele traz pra gente. Por isso que eu gostei tanto desses dois livros e tô louca pra ler novos livros da Abby, porque tenho certeza que também vão me encantar. E é isso, gente! Esses são os livros mais emocionantes do ano de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês possam ler, desfrutar essas leituras aí que eu estou indicando pra vocês da mesma forma que eu desfrutei. Eu amei todos esses livros, eles me impactaram de formas diferentes, mas trouxeram muita emoção, muito choro e muita alegria também, né? Porque é sobre isso. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!